Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez, para lermos a sua palavra. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 4. Mateus, capítulo 8, verso de 1 ao verso 4. Nosso tema para esse mês, os irmãos sabem qual é? Qual é a sua referência, né? Meu irmão, qual é a sua referência? Qual é a sua referência para morar no céu? Quem? Jesus. É Jesus sua referência para ir para o céu? Existe outra referência? Não? A nossa referência para irmos morar no céu é Jesus. Então vamos ler a sua palavra, Mateus capítulo 8, verso de 1 ao verso 4, assim está escrito. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo o leproso ficou purificado da lepra. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite, pela oportunidade que já tivemos de louvar, bendizer o Teu nome, de Te adorar, ó Deus, e agora estamos diante da Tua palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir a Tua preciosa palavra. É o que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de Jesus começar o seu ministério aqui na terra, as pessoas, elas viviam uma vida muito atribulada, uma vida sem esperança, uma vida que não tinha solução para as suas vidas, e as suas questões em relação ao impossível não tinha como resolver, não tinha como acontecer milagre na vida daquelas pessoas. Elas viviam em segundo o profeta Isaías, aquelas pessoas viviam em uma escuridão espiritual muito grande. O povo vivia numa escuridão, em treva, numa treva do pecado. O pecado, meu irmão, a desobediência a Deus, o pecado tira a visão. O pecado tira a visão do homem. O pecado deixa o ser humano totalmente perdido e desorientado. Um exemplo disso é quando, por exemplo, falta luz, não é verdade? Quando falta luz em nossa casa, nós estamos muito bem, confortados, de repente, pum, acontece alguma coisa com o gerador, alguma coisa da rua que nós moramos, e fica tudo escuro, e nós ficamos sem saber para onde caminhar, ficamos perdidos. E assim, Isaías, profeta de Deus, ele exemplifica a situação em que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo em completa escuridão espiritual. E Jesus, meus irmãos, ele veio a este mundo como luz. Luz para um povo que vivia em treva. Jesus era a grande luz.
E quando Jesus inicia a sua jornada, o seu ministério aqui neste mundo, a palavra de Deus diz que a luz raiou. A luz raiou não só para um nem para dois, mas raiou para toda a humanidade. Todos os homens, todas as mulheres viram a verdadeira luz. A luz que ilumina o homem, a luz que tira o homem da sombra da morte, a luz que leva o homem ao conhecimento da sua palavra, a luz que leva o homem à conscientização da necessidade de sair daquelas trevas e caminhar para a luz do céu, que é Jesus. E no meio daquelas pessoas desesperadas ali, daquelas trevas em que viviam, aquelas pessoas que viviam de uma forma triste, infeliz, pessoas que não tinham a perspectiva, que não tinham a esperança de dias melhores, vemos um homem, o homem que nós acabamos de ler, o leproso. A tristeza daquele homem era muito grande, e a tristeza daquele homem era causada por sua doença. Ele foi atingido pelo vírus da lepra, e assim, quando ele descobriu que tinha aquela enfermidade, aquele homem mudou completamente a sua vida. Naquela época, a lepra não havia cura. Quando se descobria que uma pessoa estava com essa doença, ela tinha que abandonar o convívio com a sua família, ela tinha que abandonar o convívio com a sociedade, tinha que largar a sua família. Se fosse casado, tinha que abandonar a sua esposa, abandonar seus filhos, abandonar sua casa e sair da cidade da onde ele vivia, que ele morava, e nunca mais, enquanto tivesse aquela doença, ele poderia voltar ao convívio com os seus. Imagine a tristeza daquele homem quando ele descobre essa doença. Ele iria partir dali, ele ia partir daquele momento e morar o resto da sua vida num leprosário, no lugar aonde só vivia pessoas com aquela enfermidade, até que a morte chegasse para ele. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu penso nesse texto, e eu meditei nessa semana mais uma vez sobre esse texto, e eu fiquei imaginando a vida desse homem que agora contraiu esse vírus. Esse homem, eu penso, meus irmãos, que ele ficou muito triste. Eu penso que aquele homem, ele era uma coisa antes dessa enfermidade. E agora eu fico pensando no momento em que ele está vivendo. E depois fiquei pensando, depois que ele conheceu Jesus, foi uma outra realidade. Antes da doença, eu pensei, enquanto estava meditando nesse texto, eu pensei que aquele homem deveria ser um homem alegre, um homem feliz, um homem trabalhador, responsável. Deveria ser um homem preocupado em dar conforto para sua esposa e para os seus filhos. Era uma família abençoada, até o dia então que ele descobre aquela doença. E eu pensei que ele a princípio, ele viu aquelas feridas no seu corpo, ele tentou esconder aquelas feridas, mas à medida que o tempo passava, ele não pôde mais esconder aquela ferida mais da sua esposa, dos seus filhos. E à medida que o tempo passava, a coisa foi se agravando. E agora também ele tentava esconder da sociedade, do meio ambiente que ele vivia, do seu trabalho, com as pessoas que eles tinham contato.
Mas chegou ao ponto que ele não pôde mais se esconder, porque aquelas feridas sangravam e ficava à vista das pessoas. Agora era visível para as pessoas, e agora todos sabiam da sua situação. Seus parentes, seus vizinhos, as pessoas da rua, e vem logo os comentários, e as pessoas conversam uma com outra. Viu? Você viu aquele moço, aquela pessoa? Olha, fulano, o esposo da dona fulana, o pai daquelas meninas, daqueles meninos. Olha, não se aproxime dele, não chegue perto dele, não passe perto da sua casa, porque ele está cheio de lepra. Precisamos avisar as autoridades. Ele é um perigo para a sociedade, é um perigo para nós. Não passe perto, corremos risco se ficarmos perto dele. E assim, aquele homem vivia aqueles últimos dias junto da sociedade. E, meus irmãos, era uma situação difícil. Um dia aquele homem, com muito pesar, um dia aquele homem, com muita tristeza, ele se despede da esposa, se despede dos filhos, pega uma mala com algumas roupas e vai para um leprosário. Vai para um lugar distante, deixa sua casa, sua esposa, seus filhos. E aqui eu paro para pensar com os irmãos. A lepra era uma doença que matava as pessoas. A lepra é uma doença que matava as pessoas aos poucos. A lepra é como o pecado. A lepra é como o pecado, mata aos poucos. A princípio não se percebe. A princípio a pessoa não leva muito a sério. E assim é o pecado na vida do ser humano. Se pratica, mas acha que aquilo não vai ter consequência alguma. E somente depois de algum tempo é que vai se perceber os primeiros sinais do estrago que começa a fazer no corpo do ser humano, no templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele deve ser cuidado. Mas o ser humano, o homem, ele não pensa dessa forma e ele começa a pecar. A lepra tirou daquele homem a sua família, tirou ele da sua família, tirou ele da sua casa. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele tira o homem da sua casa, tira o homem da sua família. O pecado tira a saúde do homem. O pecado também faz isso. O pecado tira a liberdade do homem, assim como a lepra. A lepra tornou aquele homem um prisioneiro. Foi obrigado a sair da onde morava, do convívio com a sua família, e foi morar num lugar isolado. Ele não podia mais entrar na cidade. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas hoje estão prisioneiros do vício? Quantas pessoas estão prisioneiros das drogas? Quantas pessoas estão prisioneiras hoje do alcoolismo? Quantos colegas, meus irmãos, eu já perdi aqui mesmo neste bairro em que nós moramos, que um dia tinham a saúde, podemos dizer assim,
uma saúde de ferro, um preparo físico excelente. Quantos colegas que jogavam bola comigo, pessoas fortes, que corria, que jogava bola, tinha uma disposição tremenda, mas se perderam, se tornaram prisioneiros do álcool. Quantos deles, meus irmãos, se viciaram com o álcool? Começaram com uma cervejinha, né? Não, eles diziam, cervejinha não é álcool não, eu bebo por lazer, e bebi uma cerveja, e foram assim, e da cerveja, do chope, partiram para as bebidas mais fortes, e no final da vida dessas pessoas, eu ficava sabendo que muitos deles não conseguiam dormir sem terem uma garrafa de cachaça debaixo da cama. Não conseguia dormir se não tivesse uma garrafa debaixo da cama, porque de noite eles acordavam, tinham que beber aquela bebida e bebia para conseguir passar a noite. Quantas pessoas, meus irmãos, quem sai pela madrugada e vê nessas barracas que vende cachaça, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tem lá naquelas barracas pessoas que vão para ali, tomaram a cachaça, prisioneiro do álcool. A lepra, ela prendia aquelas pessoas lá nos leprosários. E quantos alcoólatras hoje estão presos a essas situações? A lepra tirava a moral do homem, que afastava ele. E quantas pessoas hoje estão afastadas nesses locais terríveis? A doença que vinha para essas pessoas. Meus irmãos e meus amigos, você que talvez me ouça pela internet, a palavra de Deus diz que o diabo, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão escravizados no álcool, nas drogas, na prostituição. Jesus Cristo veio para libertar, para dar salvação, nos dar vida e vida em abundância. A lepra é como o pecado. O pecado, ele mata. O pecado, ele rouba. O pecado, ele destrói tudo de bom que Deus criou para o ser humano. Mas aquele homem, meus irmãos, ele pegou essa enfermidade, mas ele não se conformava com aquela situação. Eu penso que ele era diferente daqueles outros que viviam ali naquele local. Ele estava ali, mas ele não se conformou em ficar ali. Embora a maioria daquelas pessoas que estivessem ali, eu penso, elas culpavam a Deus por estar com aquela enfermidade. Afinal, o ser humano sempre bota a culpa em alguém, por qualquer coisa, acha que Deus é culpado. Mas aquele homem, ele não culpava ninguém, não culpava Deus. Ele queria resolver o seu problema, ele queria sair daquela vida difícil em que estava vivendo. Aquele homem, apesar da enfermidade incurável para o ser humano, aquele homem nutria em seu coração uma pequena esperança. Havia uma luz de esperança no coração daquele homem, e ele queria a cura. Eu penso, meus irmãos, que um dia alguém se aproximou dele, alguém falou para ele, falou de um homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré. Falou, comentou de pessoas que já haviam sido curadas, transformadas pelo Messias, e eu creio que falaram para ele que ele era o Messias das Escrituras, aquele que Isaías falou,
que era a luz do mundo, aquele que veio trazer luz e esperança para aquele que estava no vale da sombra da morte. E aquele homem se sentia assim, no vale da sombra da morte, mas ainda não havia morrido. Ele estava vivo, e por estar vivo, havia uma chama de esperança em seu coração. E assim aquele homem, com aquela pequena chama de esperança, ele foi procurar Jesus. Bastava ele se aproximar de Jesus e pedir a esse Jesus que o curasse da sua doença, daquela lepra. Agora aquele homem, com aquela pequena chama de esperança, ele vai até aonde Jesus estava. E eu penso que mesmo antes de ele ir a Jesus naquela noite, antes dele ir, aquele homem não conseguiu dormir. Aquele homem não conseguiu pegar no sono, pensando no que Jesus poderia fazer para ele. Na sua mente só havia um pensamento: preciso ir aonde esse Jesus de Nazaré está. Ele pediu que tenha misericórdia de mim. Só preciso fazer isso. Preciso pedir misericórdia ao Messias. Mas como é que eu vou chegar até Jesus? Olha aí. Como vou conseguir me aproximar de Jesus se eu sou um leproso? Como vou andar na rua em que Jesus está, com multidão de pessoas que, se me verem, não vão deixar chegar perto dele, nem vou poder chegar perto de ninguém? Aquele homem, creio, motivado pela fé e a esperança em Jesus, de ser curado. Eu penso, meus irmãos, aquele homem pensou: a única forma de eu chegar até aonde esse Jesus está, não está escrito não, meus irmãos, mas eu pensei, eu meditei. A única forma de eu chegar onde Jesus está é eu me disfarçar, porque senão ninguém vai deixar eu chegar aonde Jesus está. E penso eu, meus irmãos, que ele se vestiu, botou uma roupa, tampou aquelas feridas, botou muitas roupas, e ele foi então até aonde Jesus estava. Ele se disfarçou para ninguém o reconhecer. E então aquele leproso vai até onde está Jesus. Ele não podia chegar perto das pessoas, porque a lei que havia era que quando um leproso chegasse numa cidade, alguma coisa, ele tinha que tocar um sininho, ou então gritar: leproso, leproso, e aí as pessoas se afastavam dele. Era difícil a situação daquele homem para alcançar a sua vitória, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, meus irmãos, e em meio àquela dificuldade, ele não se intimidou. O que ele queria era voltar para a sua casa, para a sua esposa, para o seu lar, voltar a ter dignidade. Irmãos, aquele homem não desistiu da bênção. Ele foi procurar Jesus. Aquele homem procurou a Jesus. E ele procurou Jesus. E a palavra diz: quem procura Jesus, quem busca em Jesus o seu milagre, a sua bênção, ele encontra. Aquele que procura Jesus com coração sincero, nunca volta decepcionado, porque Jesus, ele conhece cada um de nós que somos seus filhos.
Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece aquilo que precisamos. Lucas, o grande Lucas, escritor do livro de Lucas, escreveu Lucas 5:12. Ele escreveu: e aconteceu que quando Jesus estava em uma das suas cidades, eis que este homem, cheio de lepra, vendo a Jesus, ele prostrou-se e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Irmãos, Lucas aqui, ele é bem claro em dizer que o corpo daquele homem estava sendo destruído pela lepra. Não era só uma ferida, ou 2, ou 3, ou 10, o seu corpo estava completamente leprosado. Está escrito: o homem estava cheio de lepra. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. A lepra, em pouco tempo, destruiria, levaria aquele homem à morte. Mas ele não queria morrer com aquela doença, ele não queria viver assim, e por isso ele foi procurar a pessoa certa, ele foi procurar a Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Isso é fé. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado. Jesus tocou naquele homem, Jesus tocou naquele corpo enfermo, e ele ficou limpo da lepra. Jesus tocou naquele corpo e tudo se fez novo. Irmãos, o Deus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, aquele que um dia foi à cruz do Calvário por nós, Ele continua abençoando a vida dos seus filhos, Ele cuida de nós, e Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para nossas vidas, e o propósito que Ele tem para nossas vidas é que nós sejamos uma bênção, que nós sejamos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão na dependência, que precisam de um milagre na sua vida, e Deus quer que nós, irmãos, como seus servos, seus discípulos, sejamos também uma bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Jesus ainda continua fazendo milagre, mesmo que o homem ache que não tem solução para os seus problemas, mas há solução quando nós buscamos em Jesus. Há alguns anos atrás, eu lendo o Jornal Batista, e ali havia um testemunho de uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher fiel ao Senhor, que vivia o Evangelho de Deus, e ela era casada com um homem, e aquele homem, ele de repente mudou a cabeça do seu marido, e um dia ele chegou para ela e falou: mulher, sinto dizer, mas eu vou embora, não quero mais viver com você, arrumei uma outra pessoa. E aquela irmã, sem entender o que estava acontecendo, ela não fez nada, e ele foi embora, largou ela, largou a família, largou os filhos e foi embora. Mas aquela mulher, ela não desistiu da sua família, não desistiu do seu esposo, ela ficou aos pés de Jesus, e ela orava, ela dizia: Senhor, ele foi embora, mas ele é meu,
Tu me deu ele é meu esposo. E ela continuou orando. Por anos aquela mulher ficou aos pés de Jesus, para que o Senhor trouxesse aquele homem de volta. E depois de muita oração, de muito tempo, aquele homem volta e procura ela e pede perdão a ela por todo o mal que havia feito a ela, e se ele poderia voltar para a sua casa. E aquela mulher diz para ele: olha, aqui é a sua casa, aqui é a sua família, eu nunca desisti de você, volta, vamos continuar aquilo que um dia foi interrompido. Meu irmão, Jesus é aquele que faz tudo novo. O homem, a sociedade pode dizer que está acabado, não tem mais jeito, mas tem solução. Aquela serva de Deus recebeu aquele homem de volta e continuaram na presença de Deus. Aquele homem que não queria saber de Jesus, ele se converteu com o testemunho, com a dedicação que aquela mulher tinha com Deus, e aquela família foi renovada. Jesus é aquele que faz milagre, é aquele que transforma. A lepra, ela destrói o corpo humano. O pecado não só destrói o corpo humano, mas o pecado, ele destrói o corpo humano, e ele destrói também a alma, porque o pecado, ele leva a alma do homem para a perdição eterna. Um dia esse corpo que nós temos será destruído, a terra há de comer tudo isso, voltaremos ao pó, mas a nossa alma, o nosso espírito, meus irmãos, ele não vai ficar aqui, ele vai voltar para Deus, e isso é o que importa para nós, é sabermos que um dia nós partiremos daqui, e vamos morar para sempre com o Senhor. O que importa para nós, meus irmãos, é a nossa alma. Não sei quanto tempo nós ainda iremos viver aqui, não sabemos, mas uma coisa é certa, e a nossa preocupação deve ser não com este corpo, mas com a nossa alma, aonde iremos passar a nossa eternidade. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Talvez daqui a 50 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Iremos sair daqui deste mundo, talvez num acidente ou numa doença, não sei. Não estou muito preocupado com isso. Mas a minha preocupação é de estar com o Senhor no céu. É de estar com aqueles que já foram para o Senhor, na certeza de que nós também iremos morar com o Senhor. Creio que aqui não tem ninguém que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Talvez você que está me assistindo ainda não tenha Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida, mas eu digo para você, pense na sua alma. A sua alma, ela é eterna, o seu corpo não é eterno. Nós iremos passar, mas a nossa alma, aquele sopro de vida que Deus nos deu, ele voltará para o Pai. Mas só habitarão no céu aqueles que entregarem a sua alma para Jesus, que receberem a Jesus como seu Salvador. Por isso pense nisso enquanto você está vivo, porque a salvação só pode receber aqueles que estão vivos. Depois que morrer não tem mais jeito, depois que se morre não tem oração, não tem reza, nada pode salvar você, porque somente você pode dar destino à sua alma. E se você não tem Jesus Cristo como Salvador, entrega a sua vida para Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você um dia possa morar
lá no céu. Aquele leproso, ele foi curado pelo Senhor. Não sei se ele entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia não deixa bem claro isso. Mas ele teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus na sua vida. Graças a Deus, irmãos, eu creio que temos Jesus como Salvador. Nós um dia experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. Nós experimentamos a transformação que Jesus fez e continua fazendo em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. E que nós, irmãos, que temos essa palavra de vida, essa palavra de esperança, possamos estar transmitindo para aqueles que não têm Jesus como Salvador, aquele que não tem essa firmeza na salvação em Jesus Cristo, para que eles possam realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nós que temos Jesus como nosso Salvador. Nós que um dia reconhecemos que aquele sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, aquele sangue perdoa os nossos pecados. Pecadores somos e vamos continuar pecadores enquanto estivermos aqui, mas nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus, amém? Nós não somos santos, não existe santo somente Jesus, aquele que morreu e derramou o seu sangue por nós, aquele que está à destra de Deus, intercedendo ao Pai por nós ali, e um dia Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele voltará para nos buscar, para agora sim vivermos uma eternidade longe da dor, longe do sofrimento, longe dos problemas, porque nós iremos morar no céu, lugar que Jesus foi morar, preparar morada para cada um de nós, amém? Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra de vida, recebe essa palavra de esperança. A nossa esperança, ela está em Jesus. Como foi falado aqui, o mundo em que nós estamos vivendo, ele está indo de mal a pior, mas nós, igreja de Jesus, igreja verdadeira de Jesus, caminhamos cada vez mais, nos aproximamos daquele lugar onde Ele está preparando para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Continuaremos sim, pregando essa palavra. Continuaremos sim, levando o Evangelho àqueles que não têm Jesus como Salvador. Continuaremos sim, levando a luz de Jesus para aqueles que estão na sombra da morte, aqueles que estão sem esperança. Nós precisamos levar essa palavra de esperança, e a palavra de esperança é que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, nos perdoar, nos salvar e nos levar para vivermos uma vida eterna com Ele no céu. Esse é o Evangelho de Jesus, é salvação, é vida, é a certeza de que o Senhor, Ele habita em nós, porque quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e Ele cuida, Ele zela por nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe.